Você trouxe um tema que eu tenho uma curiosidade muito grande, faz muito tempo e nunca perguntei para ninguém. Aqui no Brasil, a gente teve durante uns anos, né, grandes categorias de carros de Fórmula, que são os monopostos. A gente teve a Fórmula Ford, Fórmula Chevrolet, Fórmula Renault, Fórmula 3 Sul-Americana. E essas categorias, infelizmente, elas foram diminuindo e chegaram num ponto que a gente ficou muito tempo sem ter categoria de Fórmula nenhuma expressiva aqui no Brasil. E muitas equipes que trabalhavam nessas categorias, pouquíssimas migraram para Stock Car. Você foi uma das poucas equipes que veio desse segmento de categorias de Fórmula e conseguiu o espaço na Stock Car. Qual que é a dificuldade de trabalhar de um carro de Fórmula num carro de turismo? O que muda para ter tantas pessoas e tantas grandes equipes como a do Formigão, dentre outras, que não conseguiram fazer essa transição? Boa pergunta, Max. Assim, eu acho que sempre é uma somatória, né? O que eu vejo é que nós tínhamos quando a gente faz uma equipe de Fórmula, o lado comercial ele é menos importante. É o patrocínio pagando a sua conta, né? Então você vai lá e faz o contrato com o pai para poder desenvolver o filho dele e treinar, quilometragem, pneu novo, gastar. Se o pai tem um patrocínio por alguma relação comercial, ok, mas é um patrocínio 90 e poucos por cento ou 99% das vezes em monoposto. Quando você vai para uma Stock Car, e principalmente pegando o momento que eu peguei, você precisa de uma relação comercial com as empresas, né? Você precisa se profissionalizar de uma outra forma, com uma outra visão. Não sei se foi o caso deles, por exemplo, o Amir Nasser esteve pela Stock Car. Sim. O Avalone, uma equipe Fórmula 3, esteve pela Stock Car, mas não permaneceram. O Cesário tentou como prestador de serviço, Formigão, né? E não se estabeleceram por vários motivos. Mas eu acho que o lado comercial foi uma coisa que também foi diferencial, eu acabei me adaptando bem ao modelo que é a Stock Car hoje junto às empresas, porque você ir em qualquer empresa, né, e falar assim, cara, preciso de tanto de dinheiro. Mas o que você vai fazer com esse dinheiro? Você precisa contar muito bem e se preocupar. O que a empresa vai ter em troca? O que você vai devolver para aquela empresa? Porque o dinheiro de automobilismo sempre é grande, desde o kart, né? Você que está lá começando a pagar umas corridinhas de kart, aí que você entra. Então, esse é outro motivo que eu te chamei aqui hoje. Você sabe que as contas não são baixas desde o dia 1, né? Desde o início. Mas falando de Stock Car hoje, os números estão muito grandes. Então são empresas que têm que ter lá o seu tamanho já grande, só que eles querem o retorno, né? Sim. É uma troca. Eu invisto, mas o que eu volto... E precisa... Não é contar essa história, precisa defender esse projeto e fazer essa entrega full time, o tempo todo. Né? Fazendo um trocadilho aqui. Você precisa estar preocupado com isso o tempo inteiro. E não é só ganhando corrida, porque um só ganha. Né? Estatisticamente, historicamente, se a gente pegar os últimos 19 títulos de Stock Car, 3 equipes praticamente venceram esses títulos, né? O Meinha, todo o conglomerado que envolve o nome Mateis, que já venceu com algumas formas, e nós vencemos 2. Então, assim, fica muito concentrado. Então, se só esses 3 ganham, como é que está todo mundo lá no grid saudável? Então, não é só com a corrida ganha que você entrega o retorno do patrocinador. E essa é a nossa preocupação hoje com o dia a dia. E digo, né, você estava falando para você aqui em off, ganhar corrida não muda nada os boletos da segunda-feira. Né? Não muda, eles estão lá, são os mesmos. Que triste. As contas são as mesmas, não muda. Vou fazer uma pergunta, novamente, estou voltando lá. É uma comparação que pode ser totalmente errônea, mas você fala agora de investimento, de valor. Aqui a gente fala muito sobre Fórmula 1, é o nosso carro-chefe. E hoje na Fórmula 1, eles instituíram o teto orçamentário justamente para tentar deixar as equipes mais próximas. Existe isso na Stock Car? Não existe? O céu é o limite? Como é que funciona essa parte? É até bom para o público entender, né? Comparações de Fórmula 1 com Stock Car. A Fórmula 1, cada um tem o seu projeto do bico dianteiro até a asa traseira, né? Cada um desenvolve tudo que tem lá. A Stock Car, já por um controle de custos há anos, ela vem migrando meio que para muito monotipo de peças, né? Não vamos falar que é monomarca, porque hoje nós temos as 2 marcas, a Chevrolet e a Toyota. Porém, ela é monotipo muito por baixo. Por quê? Por esse controle de custos. Então, todo mundo tem a mesma suspensão, todo mundo tem o mesmo amortecedor, todo mundo tem a mesma mola, todo mundo tem o mesmo material. Então, o desenvolvimento não é tão grande quanto nos projetos de Fórmula 1. Mas o ser humano faz diferença. Então, assim, não tem teto orçamentário na Stock Car. E se você hoje quiser contratar
10 grandes engenheiros para formar uma cúpula aqui de discussão de mas eu acho que meia libra, eu acho que 0,1 de cambagem, eu acho que meio milímetro de convergência vai melhorar. Sempre as pessoas fazem diferença e quando você restringe, como é Stock Car, um equipamento muito parecido, fica para esses detalhes a diferença que pode fazer o resultado e aí você gasta mais dinheiro contratando essas pessoas. Então, não tem o teto orçamentário, mas há um teto, digamos, comercial que as empresas sabem o quanto vale pelo retorno que ela dá. Tem uma peça que fica ali atrás do volante que eu acredito também que é fundamental. Eles não gostam do que eu vou dizer aqui, mas eles fazem 70% da diferença no carro de Stock Car. Na minha opinião. É só uma opinião. Né? Então, assim, eles não gostam. Fica livre. Eles não gostam, mas eu falo, o piloto, quando é monotipo, como é Stock Car, eles fazem muita diferença. É claro, o Max pode dizer até melhor do que eu, porque teve lá há muito tempo. Tem hora que o carro sai de frente que parece que tem gelo no eixo dianteiro, né, Max? Aí você fala, cara, não tem quem vai resolver isso aqui, a gente sabe. Mas no todo, o piloto em categorias monotipo e monomarca, o piloto tende a fazer maior diferença. Isso é natural, né?